Olá, Deus abençoe a sua vida. Vamos para mais uma aula e hoje nós vamos falar sobre a armadura de Deus e as armas espirituais. A guerra espiritual, ela não se vence com força humana, mas ela vai ser vencida com vida espiritual revestida de Cristo. O apóstolo Paulo, no capítulo 6 aos Efésios, ele vai falar sobre a armadura de Deus. Aqui você não pode olhar para essa armadura e ter um entendimento assim, como se Paulo estivesse descrevendo um objeto místico. O que Paulo está falando é de uma realidade espiritual, onde o próprio Cristo é formado em nós. Romanos capítulo 13, verso 14, olha o que Paulo vai dizer. Se a gente junta Romanos 13 com Efésios capítulo 6, o entendimento fica mais fácil. Romanos 13 diz assim: revestivos do Senhor Jesus Cristo. Então você precisa entender que a armadura é o símbolo da união com Cristo. É viver nele, pensar como ele, reagir como ele e revestir pelo poder dele. Wayne Grudem, na sua sistemática, ele diz assim: a armadura de Deus não é um instrumento separado de Cristo. Ela é a expressão prática de nossa comunhão com ele. Efésios 6,12, Paulo diz: a nossa luta não é contra carne e sangue, mas a nossa luta é contra forças espirituais que se opõem ao reino de Deus. Então, por isso, o soldado de Cristo, ele não luta com armas carnais. Paulo diz: as nossas armas não são carnais. As nossas armas são espirituais. E elas vão destruir fortalezas mentais e também fortalezas espirituais. Santo Agostinho, ele escreve assim: o cristão não é poupado da guerra, mas o cristão é equipado para a guerra. Então vamos falar da armadura de Deus para você entender. A armadura é a própria vida de Cristo em nós. Efésios capítulo 6, verso 11, ele diz: revestivos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as ciladas do diabo. Romanos capítulo 13, verso 12 ao 14, o verso 12 começa: revestivos das armas da luz. Verso 14 ele vai dizer: revestivos do Senhor Jesus Cristo. O termo armadura de Deus no grego seria panoplia toteu. Significa equipamento completo provido por Deus. Então Paulo não chama o crente para criar uma defesa própria, não é isso. Mas vestir aquilo que já recebeu de Cristo. Se equipar com aquilo que Cristo já forneceu. Então a armadura, portanto, ela não é simbólica, ela não é mística. A armadura é a vida de Cristo formado no caráter do crente. João Calvino, ele comenta dizendo assim: vestir a armadura de Deus é revestir-se das virtudes de Cristo, porque o próprio Cristo é a nossa armadura. Martinho Lutero concorda com ele vai dizer: o cristão não vence pela espada, mas o cristão vence pela fé no Cristo que luta dentro dele. Então, cada peça da armadura, ela revela um aspecto do evangelho vivido. Então, não é um ritual, mas é uma transformação. É a palavra na mente, a justiça no coração, a fé nas mãos, a salvação na cabeça e a verdade nos pés. Então, revestir-vos de Cristo é permitir que Ele molde a sua mente, que Ele molde a sua maneira de pensar, é permitir que Ele purifique o seu coração, é permitir que Ele fortaleça a sua alma para resistir ao mal. Vamos falar sobre cada peça dessa armadura? Vamos lá. Efésios capítulo 6, verso 13 ao 17, Paulo vai dizer: cingi-vos com a verdade, revesti-vos da couraça da justiça, calçai os pés com o evangelho da paz. E aí ele continua. Paulo descreve aqui 6 elementos da armadura, e eu quero caminhar com você em cada uma delas. Ele fala do cinturão da verdade. Quando ele está falando de cinturão da verdade, ele fala da firmeza doutrinária, ele está falando da integridade moral. Saiba que a verdade sustenta toda a armadura. John Stott, ele diz assim: sem a verdade, o soldado tropeça em suas próprias mentiras. Então, cinturão da verdade é caminhar na verdade. Cristo é a verdade. Como que o cristão vence uma batalha espiritual é não ter na vida dele mentira. Remove a mentira.
caminhe na verdade. Ele fala da couraça da justiça. Então, quando ele fala da couraça da justiça, ele está falando de retidão de Cristo, que é imputada e a santidade vivida. Lutero vai explicar dizendo assim: somos justos não por mérito, mas por vertirmos a justiça do Cordeiro. Nós somos justos porque merecemos? Não. Por mérito nosso? Não. Paulo vai dizer que fomos feitos justiça de Deus. Então, por causa de Cristo, o justo, e do seu sacrifício, nós fomos justificados. Ele fala das sandálias do Evangelho da Paz. É a prontidão para caminhar na reconciliação. Calvino escreve: o crente calçado com o Evangelho caminha por território hostil, sem perder a paz. Então nós vamos caminhar baseado no Evangelho. A nossa caminhada é a partir do Evangelho. Eu não caminho com os meus próprios pensamentos, eu não caminho com a minha própria força, com o meu próprio entendimento, mas eu tenho um Evangelho que vai me guiar, que vai me dar direção, e eu caminho nele. Paulo fala do escudo da fé. O escudo da fé é a confiança firme nas promessas de Deus. Jonathan Edwards diz assim: a fé é o braço da alma que impunha a vitória já conquistada por Cristo. A fé é o braço da alma que impunha a vitória já conquistada por Cristo. Então ele fala da fé, sem fé é impossível agradar a Deus, e ele fala do capacete da salvação, porque isso fala da segurança da redenção, fala da esperança eterna. Bavinck vai dizer assim: a esperança é a defesa da mente contra o desespero. E ele fala sobre a espada do Espírito, a palavra. Então, na ofensiva espiritual, nós caminhamos baseado na revelação da palavra. John Owen diz assim: a palavra de Deus é o único aço que o inferno teme. Olha que frase. A palavra de Deus é o único aço que o inferno teme. Então, cada uma dessas peças aponta para uma virtude espiritual, que protege o coração e fortalece o soldado na caminhada. Então, vestir a armadura é viver o Evangelho de maneira integral. Viver o Evangelho na mente, no coração e na ação sob o senhorio de Cristo. As armas, as nossas armas, elas são espirituais e poderosas em Deus. Olha o que Paulo vai dizer, 2 Coríntios, capítulo 10, verso 3 ao 5. As armas da nossa milícias não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortaleza. Então, as armas espirituais não dependem da performance, mas ela depende da presença de Deus. Então, o crente vence não pela força, o crente vence pela comunhão. As fortalezas que Paulo menciona são estruturas mentais, estruturas espirituais, que se levantam contra o conhecimento de Deus. Aí nós vamos falando de ideologia, de vícios, de medo, de engano. R.C. Sproul diz assim: a mente é o campo de batalha da fé. É ali que as fortalezas são erguidas e onde a verdade deve prevalecer. Então essas armas são poderosas em Deus, porque ela tem origem divina. Como elas são? Quais são elas? Oração, palavra, fé, adoração, santidade, obediência. Então essas armas não destroem pessoas, mas derrubam pretensões. Tudo o que exalta contra Cristo, essas armas destroem. Calvino vai reforçar dizendo assim: o poder de nossas armas está em que são divinas, não humanas, espirituais, não políticas. Então a vitória espiritual não vem da voz alta, mas ele vem de uma alma rendida ao Senhor. A guerra espiritual, ela não vence porque você grita. Não. Mas porque você permanece em Deus. E o primeiro campo de batalha é a mente. É o primeiro campo. Romanos 12, 2 diz assim: transformai-vos pela renovação da vossa mente. 2 Coríntios 11, 3, assim como a serpente enganou Eva com astúcia, assim também a vossa mente seja corrompida. Então toda a guerra espiritual começa na mente. É o lugar onde a verdade é contestada e o engano é plantado. Então Satanás não pode forçar o crente, mas ele pode influenciar seus pensamentos. Se a mente ela não tiver estruturada na palavra, se a sua mente não estiver saturada com a palavra de Deus, você corre um risco muito grande de Satanás influenciar seus pensamentos.
John Piper escreve assim: a maior batalha cristã não é externa, mas interna. É manter a mente tão cativa à verdade que o erro não encontra espaço para germinar. Então a mente, ela é o portão da fé, ela é o portão da resistência. Quando o inimigo conquista a mente, ele conquista o comportamento da pessoa. Então quando a palavra domina a mente, vai libertar o coração. Agostinho diz assim: a guerra espiritual é vencida primeiro no campo dos pensamentos, onde a fé substitui o medo. Por isso que Paulo ordena que levemos cativos todo o pensamento à obediência de Cristo. 2 Coríntios 10, 5. Então, o guerreiro espiritual, ele vence com uma mente disciplinada, vigilante e renovada pela Escritura. Como que eu vou vencer essa batalha? Nós vencemos ela pela constância, não é pela força. Efésios 6, 3, e depois de terdes feito tudo, permanecei inabaláveis. 1 Coríntios 15, 58, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor. A vitória espiritual, ela não pertence ao mais forte, mas ela pertence àquele que é mais constante. Então, Paulo repete 3 vezes a palavra, ficar firmes. O guerreiro espiritual, ele não recua, ele não negocia, ele não desiste. John Owen vai dizer assim: a perseverança dos santos é o selo da eleição. O poder de permanecer é o testemunho de quem pertence a Cristo. Então, o segredo da força espiritual é a constância diária. Permanecer de pé, mesmo quando o terreno é instável. Então, o verdadeiro soldado não mede sua força, mas ele não é medido pela sua força, mas ele é medido pela sua fidelidade. Então, a constância, ela é fruto da graça, dessa graça perseverante de Deus. O Espírito não apenas ele inicia a fé, mas ele é aquele que sustenta o crente até o fim. Ele é a força da nossa perseverança. Então, o guerreiro espiritual vence não por performance, mas por permanência. A armadura é o que mantém ele firme até o dia que o rei vai retornar. Então, quando nós somos revestidos pela armadura, é para permanecer. Então, a armadura de Deus, ela é o símbolo da união entre Cristo e o crente. Então, vestir-se dela é mais do que proteção, é transformação. Transformação. As armas espirituais são as virtudes do Evangelho. E essas virtudes em ação. O que nós temos? Verdade, fé, justiça, santidade, perseverança. Aí eu quero encerrar com a frase de Agostinho que ele diz assim: o soldado de Cristo não vence porque luta bem, mas porque luta revestido daquele que já venceu. Então a guerra espiritual, ela é vencida em Cristo, ela é vencida com Cristo e é vencida por Cristo. Eu vou repetir. A guerra espiritual é vencida com Cristo, em Cristo e por Cristo. Então o crente luta, ele não luta para conquistar a vitória, ele luta para permanecer na vitória que já foi conquistada na cruz do Calvário. Então eu quero abençoar a sua vida. Amanhã, se Deus permitir, nós vamos estar juntos e aí eu vou falar de algo que eu citei aqui. O campo de batalha da mente. Você não pode perder a aula de amanhã. Deus abençoe sua vida. Eu te encontro aqui amanhã, se Deus assim permitir.